Bom, vamos ver agora como é que a gente faz para completar um espaço, né? Então você vai poder começar com um espaço métrico assim, vai aumentar esse espaço, né? Então vai conseguir mais pontos nele, de forma que agora esse novo espaço que vai conter o seu original vai ser completo, tá? Em algum sentido a gente vai estar preenchendo os buracos que eventualmente o seu espaço tinha, tá bom? A ideia é que a gente não vai querer também expandir esse negócio demais, eu quero o menor espaço possível, né? Eu não quero ficar acrescentando mais gente do que necessário, né? Eu vou colocar um cara aqui longe do seu espaço. Então, o que é a definição do que é o completamento? Então, primeiro vamos só definir o que é isso. Então, se você começar com um X, um espaço métrico qualquer, um completamento, né? Então, um completamento para X é um espaço completo Y, tal que o X está contido no Y como subespaço, tá? Então a métrica do Y na verdade estende a do X, né? Então, ou se quiser, a do X é uma restrição da métrica do Y, né? É importante que eles sejam com a mesma métrica, e você tem que ter esse negócio aqui, ó, o X fecho é igual ao Y, tá? Essa segunda parte é a parte que a gente não aumenta demais, tudo bem? Então você não tem pontos muito longe no Y que vai acrescentar para esse cara, tudo bem? Então isso aqui vai ser o completamento, então é um espaço métrico completo, tá? Que contém o X e o X está lá denso, né? Então ele contém densamente, o pessoal costuma dizer. Então isso aqui é o completamento. A primeira coisa que a gente tem é o seguinte: se você tiver o seu X e você tem aqui um completamento Y e um completamento Z, na verdade esses dois meio que são iguais. Vou pôr assim com três tracinhos. O que eu quero dizer com isso aqui? Eles são isomórficos, ou isométricos, no nosso contexto aqui. Existe uma função bijetora que preserva completamente a distância, tá? Então, a distância de dois pontos aqui é igual à distância desses dois pontos aqui, e a bijeção mantém tudo. Tudo bem? Então você vai ter essa isometria, então a gente pode falar no o completamento do espaço, porque a menos de isometrias é único. Tá? Vamos só dar a ideia de como é que você faz esse negócio. Então, se você está com esse... A ideia é que assim, se você quiser fazer um desenho, você tem aqui, você tem o seu X. Desculpa, vou fazer um desenho melhor. Aqui é o seu X, aqui é o quanto que você aumentou só para o Y, aqui é o quanto que você aumentou só para o Z. Eles podem ser disjuntos no princípio, né? Não tem nenhuma coisa. Só que a questão é que o X ele é denso dentro dos dois, né? Então, basicamente, o que você tem? Como é que eu faço? Como é que eu pego um ponto daqui e levo num ponto aqui para construir a função? Depois que você tiver quem é a função, aí as coisas seguem mais ou menos fáceis. Mas como é que você faz esse negócio? Olha, se você tem um Yzinho, você sabe que ele é limite de uma sequência de xn de pontos de x, certo? Vamos colocar assim. Tudo bem? Esses xn's eu vou colocar eles como sendo um yzinho aqui em cima, tá? Só para lembrar que essa sequência é a sequência fixada de pontos de x que converge para esse y. Você aí define a sua função f de y como sendo o limite da sequência xny, só que agora você olha esse limite em z, tá? Certo? Porque isso aqui é a sequência de pontos que está aqui, que está convergindo para esse ponto y. Só que aí o que eu faço? Aplico a f, esquecendo que eu estou olhando em y, olhando em z. Por quê? Essa sequência, como ela é convergente em y, ela é de Cauchy, mas ela é de Cauchy em x. Se ela é de Cauchy em x, ela é de Cauchy em z. Certo? Como z é completo, esse negócio está bem definido. E aí pronto, aí você já conseguiu definir a função. Essa função definida desse jeito aqui, você consegue mostrar que é uma isometria. Tudo bem? E aí tudo sai tranquilo. Tá bom? Então mostrando que essa aí é isometria, aí termina. Acho que esse aqui aí é um monte de continha ali, dá para vocês olharem direitinho lá no texto, sem maiores problemas. Tem bastante conta, mas não é nada muito difícil aqui nessa parte. Tá? Basicamente ficar fazendo esse truque. A parte que pode complicar um pouco é tomar cuidado que você está fazendo esses limites, tem 3 espaços ali mais ou menos envolvidos. Tudo bem? Vamos agora, então isso aqui dá pra gente a unicidade
do completamento, né? Então, se você tiver dois completamentos, meio que eles são a mesma coisa. Agora, vamos mostrar que de fato dá para você ter um, né? Você sempre consegue ter um. Para isso, eu vou precisar de um conceito aqui que a gente não trabalhou até agora, que é o seguinte: imagina que eu vou ter uma função que vai se parecer com a distância. Então, é uma função que sai aqui, chega nos reais positivos, tá? Eu vou falar que ela é uma pseudométrica, ou seja, ela é quase uma métrica mesmo, pseudométrica. Se ela satisfaz o quê? Ela satisfaz praticamente todas as coisas que a métrica satisfazia. Ó, distância de x para x é 0. Distância de x para y é igual à distância do y para o x, para qualquer x e qualquer y que você pega no seu espaço. A distância é sempre positiva, estava escrito ali em cima, mas vamos destacar aqui. É maior ou igual a 0. E vale a triangular, tipo, por do lado. Distância de x e y é menor ou igual que distância de x para um z mais a distância do z para o y. Tudo bem? Aí você pode estar se perguntando, tudo bem, qual a diferença? Isso aqui é a métrica. Não, não é a métrica. Falta uma condição. A condição que faltou aqui é, se você tiver dois pontos distintos, a pseudométrica não precisa da distância igual a 0, diferente de 0. Ou seja, você pode ter um x diferente de y, pode acontecer, né, não é obrigatório, mas pode acontecer, senão isso aí vira uma métrica, tais que isso aqui dê 0. Tá? Então, basicamente é isso. Então, você tem alguns pontinhos lá que a métrica não está fazendo muita diferença entre eles. Tudo bem? Então, isso aí é o que a gente chama de pseudométrica. Tá? Isso aqui vai facilitar um pouco a conta para a gente fazer aqui no finalzinho. Tá? Então, se tem a pseudométrica, lembra só, é uma métrica, mas que você pode ter pontos colados. Essa é a intuição dela. Um lema que é bem útil aqui na hora de fazer as continhas, e que sai super tranquilo, é um truque, se você tiver uma pseudométrica e você tiver que a distância do x para o y é 0, ou seja, eles são desses dois pontos que são colados, aí você tem que a distância do x para um z é igual à distância do x para um y. Desculpa, está errado isso aqui, do y para o z. Tá? Isso aqui é só brincar com os axiomas ali que a gente tem, com a desigualdade triangular, mais o fato que essa parte aqui dá 0, você consegue provar isso. Então, ó, se os dois pontos estão colados entre si, meio que os outros pontos também enxergam eles colados, certo? Distância de qualquer outro ponto para esses dois dá na mesma. Tudo bem? Isso aqui facilita um pouquinho ali nas contas, é um leminha técnico ali para a gente fazer. Tá? E aí, fica como exercício aqui o seguinte: você pega uma pseudométrica, você definir que x é equivalente a y se a distância do x para o y for 0. Tá? Isso dá uma relação de equivalência. Tá? Então, pontos colados, digamos assim, formam uma relação de equivalência no seu conjunto. Tá? Daí a gente trabalha com isso aqui, porque eu vou fazer um quociente com esse negócio. Tá? E qual que é a ideia de você fazer o quociente? É que na hora que se você pegar um x com uma pseudométrica, mas agora você pegar o x e quocientar por isso, então agora eu não vou trabalhar com os pontos do x mesmo, eu vou trabalhar com as classes dos pontos, certo? Eu vou trabalhar assim, quem que vai ser os caras aqui, aí você vê como é que você prefere colocar notação de classe de equivalência. Então, por exemplo, eu vou fazer com colchetes. Então, isso aqui é o conjunto de todos os y que pertencem a x, tais que x é equivalente a y, ou seja, que eles têm distância 0 entre eles. Tudo bem? Então, isso aqui é a classe de equivalência. Como é que você define a distância entre dois caras desse jeito? Né? Vamos pensar que você começou com uma D, eu vou definir a D'. A D' do x para a classe do y é simplesmente calcular a distância do x para o y. Pega o representante lá dentro e faz. Tá? Primeira coisa, você tem que mostrar que isso aqui está bem definido, ou seja, que não depende do representante que você pegou, né? Porque essa classe tem vários representantes, essa classe tem vários representantes. Eu falei que basta pegar a distância entre dois representantes, podia ser que se eu pegasse outros representantes tinha que dar certo, mas dá certo pelo lema técnico que eu falei antes. Então aí tudo isso aqui funciona. E aí o que acontece é, se você tiver isso aqui é uma pseudométrica, esse espaço agora aqui, com essa D' é um espaço métrico.
é o que você espera, certo? Agora o que eu fiz? Eu peguei os pontos que eram colados e falei que eles são um único ponto. Cada ponto, todos os grupamentos de pontos colados viraram um ponto só, e aí a gente tem um espaço métrico de fato. Tudo bem? Então, basicamente, o que a gente está fazendo aqui é, se você conseguir uma pseudométrica num espaço, num conjunto qualquer, você pega um conjunto, consegue definir uma pseudométrica nele. Bom, você conseguiu um espaço métrico, tá? Depois você só passa o quociente e faz isso. Então, você não precisa se preocupar tanto com esse negócio aí. Tá bom? Aí tem as partes aí de fazer umas continhas e beleza. Vamos agora usar isso aqui para fazer a construção do nosso completamento de fato. Então já agora vamos começar a chegar perto do nosso problema de fato. Então, ó, suponha que você começa agora com um espaço métrico, tá? Não é uma pseudométrica aqui por enquanto, tá? Eu vou definir S de x, é uma notação que a gente vai usar só hoje, tá? É o conjunto de todas as sequências. Deixa eu pôr o N aqui embaixo. Sequência de Cauchy, vai. Vou pôr aqui só para ficar curto. Tá? Então, o conjunto S, cada ponto dele é uma sequência de Cauchy. Quais sequências de Cauchy que você está pegando? Todas. Tá? Então, o S é o conjunto de todas as sequências de Cauchy do seu espaço. Tudo bem? Agora, olha que legal isso aqui. Eu vou fazer d', eu vou fazer uma função que sai do Sx para o Sx, chega nos reais positivos. Dada por que jeito? Eu vou falar que d' de uma sequência xn e uma sequência yn, certo? Eu quero tentar dar o que seria a distância de duas sequências de Cauchy, certo? Vamos pensar que seria... Vamos fingir que essas duas sequências fossem convergentes. Elas não precisam ser convergentes justamente porque a gente está trabalhando aqui no completamento, então em algum momento você vai ter que ficar pegando sequências de Cauchy que não convergem, senão seu espaço já era completo e você não tinha que fazer nada, certo? Então vamos fingir que eles já eram convergentes. Então você teria uma sequência de Cauchy que vai para um ponto e você teria outra sequência de Cauchy que vai para outro ponto. O que é natural de falar que é a distância entre essas duas? Tá? Tem vários jeitos de falar, mas aqui o jeito que eu quero tentar comentar é a distância entre esses dois pontos que são os limites da sequência. Tudo bem? Aí você fala, pô, mas e se eu não tiver a convergência desses dois pontos? Certo? Se não existir esses dois pontos, o que eu faço? Bom, essa distância que dá entre esses dois pontos, você consegue tomar como limite das distâncias entre os pontos da sequência. Você faz essa distância com essa com essa, com essa. No limite, essa distância dá essa aqui. Tudo bem? Então, se eles fossem convergentes. Bom, mas aí o que eu vou fazer? A gente simplesmente põe que isso aqui, por definição, vai ser o limite da distância do n indo para mais infinito, da distância de xn, yn. Tudo bem? O que acontece aqui? Agora aqui tem um monte de coisa que você tem que fazer, afirmações, cada uma delas tem que provar individualmente. A primeira coisa, mostrar que esse troço está bem definido. O que eu quero dizer com bem definido? Pode ser que essa função não está dando um número real positivo. Acho que a mais dificuldade aqui é ver, bom, isso aqui converge? Isso aqui converge. Como é que você faz? Você prova que essa sequência aqui, veja, isso aqui é uma sequência de números reais. Você prova que essa sequência de números reais é uma sequência de Cauchy. Certo? Depois que você mostrou que ela é uma sequência de Cauchy, os reais são completos, então ela é convergente. Tudo bem? Então vai ter bonitinho. As propriedades de métrica, do tipo de ser simétrico, de valer a desigualdade triangular, todas essas, saem por propriedade de limite. Você não vai ter nenhuma dificuldade de mostrar isso aí. É tudo de cálculo 1. Tudo bem? Sai sem qualquer problema aqui. Tá bom? O que vai acontecer é assim. O que eu tenho sobre essa d'? A nossa vontade de cara é falar o seguinte, é falar que essa d' ela é uma métrica sobre esse conjunto aqui. Mas não é. Ela é quase uma métrica. Ela é uma pseudométrica, como a gente acabou de definir. Por quê? Porque se você pegar, imagina que você tem uma sequência de Cauchy que vem para esse ponto, finge que ela é convergente só para fazer a intuição. E você tem uma outra sequência de Cauchy, completamente distinta, são outros pontos, que vai para o mesmo ponto. A distância entre essas duas sequências de Cauchy, por essa definição que a gente está fazendo, é zero, certo? Mas não é a mesma sequência.
Tá? Aí você fala, mas se elas não fossem convergentes? Tá, joga fora esse ponto, ficou um buraco aqui, mas elas meio que estavam indo para o mesmo lugar. Tudo bem? Elas são duas sequências que estão indo para o mesmo lugar, certo? Elas estão indo para o mesmo buraco, digamos assim, que é o buraco que a gente quer tampar no completamento. Então ela não vai dar uma métrica, ela vai dar uma pseudométrica. Então a única coisa que você não consegue provar lá na parte de métrica é que essa distância teria que ser positiva se a sequência for diferente, e é de esperar que você não conseguisse fazer isso mesmo. Então, de fato, o que você consegue mostrar aqui é que isso é uma pseudométrica, tá? É um exercício, é relativamente tranquilo. Eu acho que ele dá um pouco de confusão porque são vários índices, você tem que ficar trabalhando com várias coisas, você tem as sequências de Cauchy, você tem 2 épsilons ali, então se você precisa de exercício para praticar sobre sequências de Cauchy, isso aqui, esse exercício é muito bom para isso, tá bom? Então faz com atenção, com cuidado, eu acho que sai, tá? Qualquer coisa está escrito lá na apostila. Beleza, então o que a gente conseguiu agora? A gente tem um espaço que a gente começou com um x e tem uma métrica, aí eu cheguei no S de x, que tem uma pseudométrica, certo? Eu tinha um espaço, peguei um espaço mais feio. Eu tinha uma métrica, fiquei com uma coisa pior. Aí você fala, pombas, mas assim, do tipo, né, só piorou a minha vida. Não, porque esse cara não é... O que você vai fazer aqui? Ó? Eu gostaria que esse negócio fosse o completamento. Ele não é o completamento para começar, porque ele não é um espaço métrico. Tudo bem? Bom, vamos fazer ele ser um espaço métrico, porque a gente sabe fazer, porque a gente já viu lá atrás. O que a gente faz? Você pega aqui no SX, em vez de trabalhar com essa métrica, você vai trabalhar, quer dizer, em vez de trabalhar com exatamente esse espaço, você vai cossentar ele, certo? Então, duas sequências de Cauchy agora que vão para o mesmo lugar, mesmo que elas não convirjam, mas elas estão indo para o mesmo lugar em algum sentido, elas são o mesmo ponto. Agora, você tem esse cara, um espaço métrico, e agora você tem um espaço métrico. Agora ele é horrível, certo? Você vai ter sequências de Cauchy e uma classe de equivalência sobre ele. Mas pensa, se você pensar que cada ponto do espaço métrico ele é aproximado por uma sequência, tá bom, vai, do tipo, não é tão ruim assim. Aí o que eu tenho que fazer agora? Eu teria que mostrar que esse cara é completo, ele contém o x e todas aquelas coisas. Bom, vamos lá. Primeira coisa, aqui às vezes o pessoal fica meio encucado com essa... Porque pensa assim, ó. Você tinha o x, eu queria ter um y aqui, que tivesse o x contido no y, certo? Em geral, você não vai ter o x contido no y. O que você vai fazer? Você vai ter um x, um outro espaço z, aí dentro desse espaço z, você vai ter um x' que está aqui dentro, que é isométrico ao x. Tá? Aí você fala, mas você não queria que ele tivesse contido lá dentro? Tudo bem, mas você não é ele exatamente que está contido lá, mas é essa cópia dele. Tudo bem? Aí você fala, mas eu quero que seja esse aqui. Tudo bem, então depois que você tem essa cópia, você vai lá e pega na função, troca exatamente os pontos que você tinha. Então, assim, no y você tem um monte de ponto... Desculpa, no z você tem um monte de ponto estranho. Nos pontos que são as imagens de um pontinho x, que é o bonitinho, você troca o ponto estranho pelo ponto x. Tudo bem? Se você quer fazer isso aqui. Mas, em geral, a pessoa simplesmente fala, não, eu tenho uma cópia isométrica lá e vai dar a mesma coisa. Tá? A formalização dessa alguma coisa é isso aí que eu falei, trocar esses homorfismos. Então, basicamente, o que eu tenho? Eu tenho esse espaço estranho. Eu só preciso arrumar alguém lá dentro que seja isométrico ao x. Certo? E quem que é? Veja, a gente pegou várias sequências de Cauchy. Em particular, a gente pode ter pego umas bem espertas. Quais são as bem espertas? As triviais, digamos assim. Se você tiver um xzinho pertencente ao x, você pode definir a sequência xn, que simplesmente, né, essa sequência aqui, ela tem xn é igual a x para todo n. Sequência constante no x. Essa sequência está definida, está no nosso espaço S, porque ela é uma sequência de Cauchy. Ela, inclusive, converge para o próprio x, certo? Ela é bastante redundante. Então, se você olhar a classe de equivalência desse cara aqui, né, deixa eu fazer caber todo mundo aqui dentro, essa aqui vai ser o nosso x. Tipo, ela é igual, entre aspas, ao nosso xzinho. Tudo bem? Então, quem que é o cara aqui dentro que é isométrico ao x? Vai ser as sequências constantes iguais aos pontos. Tá? Isso aqui você consegue mostrar que é uma isometria via
a definição aqui que a gente tem, os limites lá que você vai ter. Lembra, na hora que você vai calcular a distância, né, você vai pegar uma sequência dessa e vai calcular a distância para um outro ponto. Né? Pega dois pontos desse tipo. Então é uma sequência constante xn e uma sequência constante yn, que é igual a 1y. A distância dela, do jeito que você está fazendo, é simplesmente o limite dessas distâncias aqui 1 a 1. Bom, mas o limite dessas distâncias 1 a 1 é sempre igual à distância do x para o y. Então, bom, deu exatamente a distância que você tinha antes. É isometria muito fácil. Tudo bem? Então, a gente já tem aqui dentro, vamos colocar assim, o x já está aqui dentro. Eu vou colocar entre aspas aqui, última vez na vida. Tá bom? X está aqui dentro. Beleza. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que mostrar que o x está denso aqui dentro. X denso aqui dentro também não sai muito difícil. Por quê? Porque, percebe? Como é que você mostra que o x fecho está no... É o S... Desculpa. SX quocientado. Só tem que mostrar que todo mundo aqui dentro é limite de uma sequência de pontos de x. Mas pega um ponto que está aqui. Um ponto que está aqui dentro, ele é uma classe de equivalência de um xn. Certo? Essa sequência aqui dentro, vocês concordam? É uma sequência de pontos do xn que converge para esse aqui. Por definição, você vai ver na hora que você, não é bem por definição, mas na hora que você escrever de fato formalmente o que é isso aqui, você tem esse negócio. Aí alguém pode reclamar: não, mas espera, isso aqui não é, isso aqui são pontos do x, né? Você tem que botar lá dentro. Não, mas você faz esse truque aqui. Você pega então, em vez de você fazer a sequência desses caras, você faz a sequência constante igual a xn, certo? Que ela mora lá dentro, e essa aqui converge para essa, a distância deles vai ser sempre a mesma. Então você já vai ter a densidade, você ganha muito fácil aqui, tá? Então o que a gente conseguiu aqui? A gente conseguiu que o x lá dentro, o x é denso lá dentro, falta mostrar que esse cara é completo, certo? Senão não adiantava nada. Você tinha um espaço, complicou ele pra caramba e não ganhou completude, certo? Mas como é que você ganha completude? O que você vai ter aqui? Você vai ter... Acho que o jeito mais fácil de provar aqui agora é apelar para aquele resultado que a gente tinha lá atrás. Qual que era um resultado? Vou colocar aqui o argumento. Você teria que pegar uma sequência de Cauchy de pontos daqui, né? Você teria que pegar uma sequência de Cauchy aqui. Tudo bem? Aí você tem que arrumar um limite para ela e é bom mostrar que esse limite está aqui dentro. Você ia ver que cada sequência é uma sequência de Cauchy, e aí ia deixar um pouco complicada a sua vida. Mas vamos usar um resultado que a gente tinha para trás. Lembra que a gente tinha um resultado lá para trás que falava o seguinte: para verificar se um espaço é completo, basta eu pegar sequências de Cauchy de um conjunto denso dele e mostrar que essas convergem em algum lugar do espaço. Tudo bem? Não preciso mostrar qualquer sequência de Cauchy. Por quê? Porque agora eu vou fazer o seguinte, olha que truque bacana. Em vez de eu mostrar que essas aqui convergem, toda a sequência de Cauchy aqui converge, eu vou olhar só para sequências que estão em x. Porque o x é denso aqui dentro. Então eu vou olhar só para sequências de Cauchy de pontos de x. Certo? Bom, mas então eu vou pegar uma sequência assim, que é uma sequência de Cauchy. Adivinha para onde ela converge? Ela simplesmente, essa sequência xn, converge para a classe desse aqui. É só fazer as contas, sai direitinho. Opa, ficou tudo errado aqui, né? Esse negócio fica dentro do colchete. Essa sequência converge para esse. E aí acabou, certo? Então aí você tem a completude. Tudo isso aqui tem que escrever bonitinho. Tá escrito lá, mas a gente for ficar fazendo aqui todos esses epsilons e deltas, vai ficar bem cansativo. Mas eu acho que é bastante instrutivo assim. Você tenta pegar esse esquema. Eu vou tentar provar isso. Vocês vão ver que tá bem mastigadinho e lá está separado, bem em pedacinhos. Você fala assim, agora eu vou tentar fazer essa parte. Você tenta fazer, olha na apostila, vê se conseguiu, né? Tipo, se teve alguma dificuldade, vê como é que está feito lá e volta e vai tentando. Você vai ver que também você vai acabar esse vai e vem aí com muito mais práticas em sequências de Cauchy, se é que você ainda não tem. Tudo bem? Então, assim a gente consegue, dado qualquer espaço, arrumar um completamento dele. Obviamente, depois a gente não vai trabalhar desse jeito que a gente está fazendo aqui. A gente vai simplesmente falar, pega um x, pega um y, que é o completamento dele. Não quero saber se ele é classe de equivalências e sequências de Cauchy. Isso aqui é só hoje para mostrar a existência. Depois, temos um completamento, trabalha ele como normalmente. Tá bom? Então é isso aí por enquanto.